mais um podcast Negócios em Alta, empreendendo o futuro. E eu vou te contar uma situação muito importante. Esse episódio aqui tá recheado, mas tá lotado de dicas que são valiosas. Então faz o seguinte, pega papel e caneta, senta aí e vamos junto com a gente. Segue nosso podcast Negócios em Alta. Negócios em Alta, hoje estamos no nosso podcast número 30. Olha para você ver que jornada que a gente traça nesse mercado, né? 30 vezes gravando, aqui a gente destina tempo, energia e muito conteúdo relevante para você. E hoje, com uma convidada toda especial, ela que é fotógrafo, e quando você é fotógrafa, tem um detalhe muito importante, você sobe de degrau e sobe muito grande. Você passa a ser curadora de fotografia, você passa a olhar para todos os fotógrafos. Olha como isso é grande. Então, ela vai estar aqui conosco hoje. E alguns detalhes curiosos que eu tenho dela aqui para contar para vocês. Uma excelente cozinheira, né? Inclusive já jantei na casa dela, vem com pratos exóticos e eu tô sabendo que tem até culinária asiática agora na jornada com a gente. Olha só, eu já quero um dia um jantar desse. Você viu que legal? Muito bom. Muito bacana ter você aqui com todos vocês, Andréia Maier. Prazer é meu, né, André? Eu agradeço o convite. Que bacana ter você aqui, Andréia, pra gente bater esse papo, falar um pouquinho sobre fotografia, sobre esse nosso mercado nacional, né? Sim. Me conta um pouco, como que tá esse trabalho? Quando a gente fala de fotografia, é uma jornada, depois a gente pula pra curadoria. O que é a sua visão hoje sobre isso no mercado? André, eu até dou um pouco de risada, porque eu sempre brinquei que eu tenho duas mãos esquerdas pra tecnologia. Qualquer coisa que tenha mais que 2 botões, caramba, eu já sofro, tá? Aí as pessoas me perguntavam assim, nossa, mas tua câmera tem todos esses botões. Eu sabia o que eu precisava. Porque eu sempre dei mais valor ao olhar do que à técnica, aquela técnica de ficar esmiuçando. Eu sei que é muito bom. Só que às vezes perde tanto tempo com aquilo que eu preferi sempre o olhar. Agora, e daí trabalhar numa empresa de tecnologia, né? Já que tinha tanta dificuldade, como que você vai para a tecnologia? Foi bem simples, André, porque a ExoHub é muito simples. O Fernando, quando criou, idealizou a ExoHub, ele idealizou para mim, para pessoas como eu, que tinham muita dificuldade e achava tudo difícil e desistia, entendeu? E brigava com todo mundo por causa daquilo, ou dava para alguém fazer. Quando você tem uma empresa grande, como era o Estúdio A4, então eu podia delegar, porque tinha muita gente boa ali, muito melhor que eu para aquilo. Então, por que eu ia ficar, né, caindo nessa dificuldade que eu tinha e perder meu tempo? Então, sim, meu negócio era outro. Quando veio a pandemia e nós criamos a ExoHub, foi pensando em gente como eu. Só que, ao mesmo tempo, não como usuária, mas também como empresária. Por quê? Porque eu tinha muitas dores. Eu tinha acho que uns 4 sistemas, mais planilha, mais RP, e cada pessoa cuidava de uma coisa, ou então uma cuidava de 3 coisas. E dava 5 tipos de arrepio quando a pessoa falava assim, vai embora, ou preciso pegar férias, e de repente, quem é que vai substituir? Quanto tempo mais? Exato. Planilha, então, você que faz pré-venda, você sabe muito bem que se você não controla o teu fluxo ali de pessoas, daqui 5 anos, você vai estar com milhares de pessoas que não produziram álbum, não escolheram, e você não sabe nem onde que está esse álbum, entendeu? Então, a ExoHub nasceu para isso. Por isso que eu falo assim, a curadoria que eu faço é em cima das empresas que eu atendo, que nem todas as empresas que estão na ExoHub são atendidas por mim como curadora, porque elas fazem outras coisas na plataforma, é bem independente. Porque, veja, se um álbum der errado, muitas vezes ele custa para a empresa R$1.000, R$1.200, R$1.500. Só mapa entendeu? Álbum, né? Então, por isso que eu tento, com a minha equipe, minimizar. Então, passa por várias etapas, não falo que é 100%, mas é o mínimo ali de retrabalho que tem que ter. Isso é curadoria, né? É você ficar olhando o outro como se fosse você, como se fosse teu. Eu olho as minhas empresas, eu falo minhas empresas, né? Porque são as empresas que eu atendo como se fosse minha empresa. Sim. Então, até eu vendo um pouco as empresas que trabalham com a gente, né? Eu tenho hoje vários mentorados, enfim, inclusive são clientes de vocês também, mas um ponto importante, que os empresários, eles estão olhando ali o fotógrafo, tirar foto, vender, todos eles me falam muito isso, né? E esse tratamento, essa curadoria, o que é essa visão? Além do fotógrafo, além da venda do produto, o que é você esse produto? Você diz pro empresário?
Pro empresário, isso. O que eu percebo dos empresários? Assim como nós tínhamos um fluxo muito grande, porque a formatura ela vem de um fluxo muito grande, né, de pessoas e atendimento e saque e fotógrafo e tudo mais. E o empresário mesmo, a última coisa que ele vê é a fotografia. Ele vê o financeiro, ele precisa venda, ele precisa cuidar do departamento de vendas, o fotógrafo e o produto final que ele entrega, eu tenho certeza, até por minha experiência e por todas as pessoas que eu converso, é o último produto. Às vezes ele cria um produto, André, que é super legal, e aí ele vira as costas, né, como eu também já fiz, virou as costas, tá tudo certo, esse produto tá lindo, virei as costas e fui fazer outra coisa, que era mais importante naquele momento. Quando eu me vejo novamente com aquele produto, ele mudou. Ele não é mais aquilo que eu tinha idealizado, entendeu? Porque alguém foi facilitando as coisas e aí o empresário deixou de ver isso. Com a Exohub é muito fácil, né? Eu brinco que você pode, da tua casa, saber em que momento está qualquer um dos teus clientes. Se você recebeu uma ligação, cadê meu álbum, né? Quem não recebeu? Cadê meu álbum? Nossa, quem nunca? Eu quero... Não, isso normalmente final de semana, que é quando a pessoa lembra, ou então ela acorda no avesso, assim, eu quero meu álbum. E daí você tem que ficar perguntando, porque eu tinha que ficar perguntando para as pessoas, entendeu? Eu olhando planilha, cadê essa pessoa? Ela passou dessa planilha para essa planilha, para essa planilha, para essa planilha. Ela tá aqui, tá? E ficar procurando a pessoa ali. Então, o Exohub não tem isso, né? Você vai direto ao ponto. Esse é o maior foco que eu acho que é facilitador para o empresário, que ele pode controlar a equipe dele de outra forma. E é muito mais leve, né, André? Você não precisa chegar numa sala, bater na porta e falar: gente, e o álbum do fulano, o que aconteceu? Então você entra lá sozinho, você tem essa liberdade, essa autonomia, né? Que eu acho que é bem importante isso. Sem dúvida nenhuma, muito bom. Então, e aí tem um ponto também que me pega, quando a gente fala até de montar um álbum, enfim, tudo mais, né? Esses dias atrás, André, um cliente me chamou e falou assim: André, eu já comprei o meu álbum com vocês e já faz, sei lá, 10, 12 meses e até agora meu álbum não tá pronto, né? E naquele momento, quando ele me falou isso, eu fui olhar o contrato dele. É um cliente que me pagou há 10, 12 meses R$6.600, eu lembro bem do valor desse cliente. E ele não recebeu o álbum dele ainda, sabe? Aí eu venho com um pensamento: não, ele pode entrar na plataforma lá, ele pode montar o álbum dele, enfim, tudo mais, né? Eu imagino eu entrando numa concessionária, Andréia. Eu cheguei lá e comprei uma caminhonete, né? Só que quando eu comprei, eu falei: nossa, é essa que eu quero, tal, sei lá quanto custou, 200, 300, beleza, é essa que eu quero. Aí eu fui lá e paguei e tal. Quando eu fui pegar ela, o vendedor falou assim pra mim: André, mas a lataria tá aqui, o motor tá aqui, os pneus tá ali, ela tá aí. Você só pode montar ela e pode levar embora. Eu entendi exatamente assim. Porque se eu pedir pra uma pessoa hoje que eu vendi um produto pra ele, e eu tive essa conversa com a minha equipe, Andréia, que eu senti isso no coração. Falei: caramba, peraí, eu vendi um negócio pro meu cliente, falei que ia entregar um negócio foda, pronto na mão dele. Eu entreguei o negócio desmontado, com motor, pneu pra cá, câmbio pra cá. Vai lá e monta a sua caminhonete e leva embora. Você tá maluco? Olha, André, é isso. O que acontece? Eu tentei montar um álbum, tá? Numa plataforma, um álbum de viagem meu. Sim. Tá? Algum tempo atrás, porque eu falei assim: não, eu vou montar. Parece tão fácil montar, né? Parece a coisa mais simples, não é? Aí comprei um álbum, falei: não, vou ver, porque eu tenho um monte de álbum de viagem por fazer ainda, porque você vai acabar deixando o teu por último, porque você quer atender os clientes primeiro, né? Fazendo claro. todo mundo. André, a hora que eu entrei, parecia tão fácil. Aí você só coloca a fotinha aqui. Não é fácil, tá? Porque se você não ajustasse foto por foto, você cortava a cabeça, cortava a perna, cortava braço, e ficava uma página ficava com muita foto, a outra não tinha foto. Aí você tenta arrastar, ela não vai, não obedece, a plataforma não entende. Aí eu desistia. Daí eu desistia e falei: não, amanhã com mais paciência. Não, semana que vem, só de pensar em ter que fazer aquilo, eu já falava assim: não vou fazer. Acabei perdendo dinheiro, porque eu não dei continuidade no álbum, porque eu que conheço de fotografia, André, eu tive dificuldade. Eu imagino uma pessoa totalmente leiga, e eu percebo na própria Exohub, muitas vezes é a mãe que está fazendo o álbum. Fazer álbum na Exohub não é ela fazer, ela escolher. Ela só precisa escolher que eu quero meu coração nela. Isso, tá? Ela precisa escolher as fotos. Daí já cai na mão do editor, ele faz a edição e vai para a diagramação. Quando a diagramação monta o álbum, desde capa, estojo, tudo está montado, vai para ela. E vai a página nomeadinha ali, né? 1, 2, 3. Se ela quiser mudar, André, ela escreve lá e volta para o designer, ele faz a alteração, sobe para ela, conserta, porque às vezes o designer não sabe quem é a madrinha. O mais engraçado é você diagramar um álbum de terceiros.
no nosso caso, você sabe a história da família. Porque você, para montar o álbum, você tem que tentar descobrir quem que é a mãe, quem é o pai, quem são as pessoas importantes. Isso é para criar uma história ali dentro Sim, desse álbum? E para dar importância para as pessoas que realmente merecem mais importância. Por exemplo, existe uma sequência, como eu tenho muitas empresas, cada empresa me dá sua sequência, tá? E os designers respeitam a sequência de cada empresa. Umas querem começar pelos pré-eventos, outras pelo baile, é respeitado isso. O que a gente tenta fazer da forma mais rápida, porque também não é do nosso interesse ficar indo e voltando prova, tá? Aí errou de novo, não. A gente faz a primeira já com a máxima de atenção, e é isso que a curadoria faz. Quando vai para o design, ele sobe na plataforma, eu olho. Como eu conheço as empresas e tenho muita experiência com formatura, né? Quantas centenas de formaturas, né? Então eu já sei, eu bato o olho, eu já sei que as fotos dessa mãe, essa tia, então eu vejo se ele colocou na sequência correta. Se ele não colocou na sequência correta, eu devolvo para ele primeiro. Aí volta para mim, ele faz, aí quando eu dou um ok, vai para a mãe. Aí a mãe tem que olhar. Se ela quiser mudar alguma coisa, ou ela não quer mais a namorada, isso acontece muito, né? E a gente já tenta deixar sempre de uma forma fácil para tirar. E ela solicita, tá? Daí já cai direto pro design de volta, ele faz, vem para mim e de mim vai para a empresa, né? Quando a mãe autoriza, ou o formando autoriza, esse álbum, a empresa recebe um e-mail e também entra na plataforma, que já está autorizada, e recebe e-mail que esse álbum você já pode baixar e mandar para a gráfica, que foi autorizado pelo formando, né? Pela mãe e tal. Então, assim, se às vezes a gente percebe que as mães podem ter dificuldade só de escolher as fotos e ter essa revisão, imagina ela ter que fazer. Então, assim, muita gente fica sem álbum, tá? Eu mesma já fiquei... Deixei de fazer por preguiça, assim, sabe? Falta de tempo. Porque se você faz 10 vezes naquela mesma plataforma, André, ela é fácil. Só que essa pessoa não vai fazer 10 álbuns, ela vai fazer 1. Então, para ela conseguir fazer esse 1, é um sofrimento, é uma sofrência que a gente chama, né? E isso é ruim até pro negócio, porque daí ela ficou sem álbum. E desistiu, tipo eu desisti. Sim, exatamente. E eu lembro muito, em todos os momentos que eu trago para minha equipe, né, ou até mesmo lá na hora de vender, enfim, eu sempre levo pro ponto final que o cliente ele vai olhar ou lembrar do álbum dele, né? Possivelmente num dia de almoço, jantar, tá a família inteira lá. Nossa, André, cadê seu álbum? Nossa, aquela empresa picareta não me entregou o álbum até hoje. Você entendeu? Ele assim, recebeu 10 e-mails, enfim, tudo mais, ele não olhou, enfim, e tá tudo certo nesse ponto, mas o que ele lembra é só que ele pagou e ele não tem o álbum dele, né? E às vezes por causa dele também. Por causa dele, a maioria das vezes até por causa dele também, né? Enfim, mas isso pra mim, André, me pega muito, é até meio frustrante pra eu como empresário, falar, caramba, peraí, eu vendi um produto pro meu cliente e eu não entreguei ele devidamente? Meu Deus, isso pra mim é um afronto, sabe? Por isso que essa demanda, né, da gente construir um álbum bom e entregar, e pra mim isso é o ponto muito valioso. Faz muita diferença, sabe? Nós mesmos, como plataforma, a gente não tem contato direto com o teu cliente. Sim. Tá? O que a gente está tentando criar é mecanismos para que ele venha mais rápido escolher as fotos ou peça ajuda. Tá? Porque às vezes ele pode pedir ajuda, ele pode pedir que eu escolha as fotos dele. E depois ele simplesmente vai lá e... não, essa daqui eu não gostei, então eu quero mudar essa por essa, e vai lá e muda antes até do álbum, né? Então a gente está procurando fazer isso. Só que o que acontece, que eu sempre falo, tem uma empresa, por exemplo, que eu atendo, muito grande. E eles mesmos dizem que eles diminuíram muito o número de colaboradores, tá? Para fazer aquele negócio que a plataforma faz. Então os colaboradores foram fazer outras coisas. Sim. Só que uma pessoa ficou responsável, porque ali na plataforma você sabe o contexto de cada álbum. Se você apertar um botão ali, fazer um filtro, você vai ver que tem V1, se está em V2, se ele não escolheu. Quando a pessoa não escolhe, cabe a esse colaborador entrar em contato. Olha, quer que eu escolha para você? Não, você não quer escolher? Tipo, incentivar, André. Isso é muito fácil. É o relacionamento para entregar o produto. Isso mesmo, porque aí você percebe que, puxa, a empresa está preocupada comigo, então cabe a mim agora, entendeu? Se volta para você. Porque não é interessante, André, uma empresa manter com o tempo muitos álbuns em carteira. Nossa, e essa responsabilidade dela. Quero... Exatamente. Isso. Eu lembro que uma vez apareceu em algum lugar uma ação que o formando entrou com uma ação e aí a empresa se defendeu que ele não tinha escolhido as fotos. Pois a empresa foi
perdeu a ação, porque o juiz entendeu que se ele vendeu um álbum, o formando não conseguiu escolher, ele deveria ter escolhido entregue, porque o formando comprou um álbum, ele não comprou uma escolha de álbum. Uma escolha de fotos. Mesmo isso constando em contrato. Então a gente fica muito, muito vulnerável, sabe? Quando você começa a ter uma carteira muito grande e as pessoas lá, e depois elas esquecem que não foram elas que escolheram, a mãe esquece, entendeu? Alguém esquece. Sim. E nós estamos falando muito assim nessa pessoa que, na verdade, ele comprou, ele pode escolher e tudo mais. E essas empresas que tem que ainda eles vendem ainda no pós, né? Tem muita empresa desse jeito ainda e tá tudo bem, viu, gente? Eu não tô discutindo com ninguém aqui, não. Tá tudo bem você vender no pós, no antes, eu quero que o negócio flua. Venda, que tenha algo, que o negócio flua. Que o negócio cresça, né? Negócio isso. Cresça, que cada vez mais tem álbum de formatura em casa exato. E o irmão veja, entendeu? Que é muito importante. As histórias continuam na vida, exato. A gente vive esses momentos. Mas daí como que eles fazem? Porque eles têm milhares de álbum para entregar em 3, 4 meses para botar na rua para vender, enfim. Como que é essa diagramação? Como que é essa preparação desse material para esse cliente? A gente tem algumas empresas que fazem essa venda pós conosco. Faz a diagramação, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem só a diagramação, nós diagramamos e já cai para eles irem para a rua, tá? Ano passado nós pegamos uma empresa muito grande e que tinha uma quantidade enorme, assim, principalmente de segundo grau, um volume enorme. E o nosso acordo foi que até fevereiro, nós pegamos dia 10 de dezembro, que até dia 28 de fevereiro, 10 de março ali, eles estivessem com todos os álbuns diagramados. Escolhidos, editados e diagramados. E era uma quantidade, tipo assim, mais de 1.000. Cara, acho que eram 4 mil. 4 mil, que era segundo grau. 4 mil clientes. Era segundo grau. E assim, eles deram um briefing, olha, de 40 a 80 fotos, você é livre, aí tinha o layout que eles queriam ali, ok. Chegou no prazo, a gente entregou. Mas entregou. Imagina. Agora, o problema é você ter dinheiro e imprimir tudo, entendeu? Imprimir tudo isso. Aí é um outro jogo. Aí é um outro jogo que não é nosso. Mas assim, o que ele queria? Ele queria tudo editado, escolhido, editado e impresso. Impresso não, diagramado. Diagramado pronto para ele imprimir. E só para ele imprimir. Daí ele escolheu lá as escolas que ele atendia antes e tal. Mas fora isso, André, o que eu percebo é que às vezes aparece para nós... Puxa, a formatura foi há 8, 10 meses e não foi nem escolhida as fotos ainda. Ou seja, existe um delay, existe um atraso. Se o cara não for muito bom, não tiver equipe, ou ele vai cair nas gráficas, né? Que fazem tudo. Mas qual é o custo? Aí você tem que mensurar. Funciona? Funciona, senão não teria tanta gente fazendo. Mas é que no nosso mercado, acho que o empresário brasileiro, em geral, tá? Ele tem um probleminha com cálculo, porque nós não tivemos uma estrutura financeira, uma educação financeira que veio da base. Eu vivi numa época de inflação, então assim, as pessoas não tinham noção, tá? E eu percebo muito isso no meu mercado, não só de empresas de formatura, mas de fotógrafo. Que ele não faz o cálculo, ele quer ter a câmera mais fantástica do momento, mas aí ele cobra R$500 um ensaio corporativo, R$300 um ensaio corporativo. Meu Deus, não paga nem um cartão. Entendeu? Então isso é falta de educação financeira, de você saber do teu negócio também, porque na fotografia, André, como empresário, tem uma coisa chamada ego. Né? O ego de você chegar e falar, eu tenho 10 mil alunos, eu tenho 25 mil alunos. Ninguém tem menos que 5 mil, já percebeu? Ninguém tem menos que 5 mil. Você conversa, todo mundo tem 5 mil, no mínimo. Então, tipo, cara, mas depois fica espremendo o editor, o diagramador por centavos. Quer dizer, eu vendo um álbum a 5, 6 mil, 4 mil, 3 mil, sei lá quanto, mas depois eu quero brigar por 2 centavos, entendeu? 1 centavo. E aí eu acabo atrasando nisso o fluxo, porque quando nós tínhamos... nós tentamos venda pós uma época também, não deu certo. Para nós não deu certo. Talvez a gente tenha feito da forma errada, não sei, mas não deu certo. E eu contratei um pessoal de fora da minha equipe, porque minha equipe não tinha tempo para fazer isso, porque já tinha os pré-vendas. E o rapaz me prometeu, a gente combinou, acordou, por escrito, tudo bonitinho, e ele não me entregava. Quando ele me entregou, Inês era morta.
O meu público não queria mais comprar aquilo. Meu público já estava em outra. Daí o vendedor tinha que ficar camelando aquilo, sabe? Pedindo quase, pelo amor de Deus, para atender, para te mostrar. E outra, hoje eu vejo também o problema de você entrar na casa das pessoas, né? Sim. Todo mundo, agora no último congresso que a gente teve, todo mundo sabe disso, que existe um dificultador para entrar. Se as pessoas não querem receber, eu mesma, se aparecer alguém à noite na minha casa, não vou, nem tenho portaria, minha portaria eletrônica. Então, assim, não vai funcionar para mim, né? Mas para mim não funcionou. Talvez as pessoas tenham outras técnicas, como eu vi lá, alguém falar, eu sorteio um iPhone, se deixar entrar, não sei o quê. Cada um fica procurando, né? Um monte de situações e ferramentinhas para tentar entrar na casa do cliente. Mas eu acho o seguinte ainda, tá? Eu nunca vendi foto pronta. Sempre vendia, primeiro a pessoa comprava, depois eu imprimia. Mesmo quando eu fazia criança. Primeiro você compra, ali no copião, com filme e tal. Depois eu imprimo, porque eu não acredito você pôr dinheiro antes, por mais que tenha o apelo de chegar com o produto, claro que tem um apelo maior, André, mas qual que é o percentual, né? Quanto entrou na tua cara, quanto entrou no teu bolso? Porque às vezes você fica entrando pingadinho, André. Às vezes eu escuto assim, nossa, vendi um álbum de 3 anos atrás por R$1.500, estava perdido. Cara, é pouco, desculpa, 3 anos atrás o álbum poderia até valer mais, porque tem gente lá que já até faleceu e aquele álbum tem importância, né? Então, eu imagino que é um pingadinho, daí vendi em 15 vezes, 20 vezes, sei lá. Daí você fica pensando, pá, cara, assim, a hora que você investiu tudo, né? Você pagou o fotógrafo na íntegra. Você botou tudo na frente. Botou tudo na frente, então assim, é o que eu penso. Né? Mas agora, é só que eu penso. A gente olhando direto pro cliente final mesmo, né? As famílias, enfim, o formando e tal. A gente, na verdade, se na verdade a gente usar um comparativo, né? Os nossos aparelhos. Isso daqui que você tira a foto hoje, você tem ela na sua mão, na hora, rápido, ou você entra aqui no... Enfim, em qualquer lugar, você edita, você faz o que você quiser. Um monte de curso. Você posta, você faz o que você quiser aqui na hora. E aí a empresa vai lá e tira, entrega depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Como que você vê esse delay, assim, no público, assim, realmente, né? E nas famílias, no formando e tal. O que você enxerga disso? Eu acho que aquela sensação que eu sempre falei, né? A sensação de antigamente, a pessoa só via foto de beca quando o vendedor chegava na casa, né? Via o filho de beca. Hoje não. Não, hoje ele tem mais foto de beca do que ele tem no álbum. Só que nós temos que perceber que o fotógrafo, um bom fotógrafo, ele está muito bem posicionado. E aquela foto que a família tem, que é a posadinha, do vestido, que a família não terá. Uma boa foto recebendo o diploma, uma boa foto, ela não terá, tá? Ela pode ter várias, mas ela não terá. Agora, eu acho que o grande negócio também é você manter a expectativa do cliente e, lógico, cumprir, né? Você fazendo de forma que ele fique na expectativa dele melhor do que o meu celular. O meu celular ficou ótimo, mas putz, eu vou receber uma coisa melhor. E então isso você tem que manter, essa régua, né? Sim. Então aí é uma outra manutenção. Por isso que eu digo que a empresa de formatura, ela é muitas empresas dentro de uma. Não é uma empresa de foto, é muitas empresas dentro de uma só. Fala até, né? Inclusive a Easy minha, na verdade, ela tem a denominação dela não é fotografia, não, é uma empresa de eventos. E nós entregamos fotografia nessa jornada. Sim. Né? Mas assim, para preparar os ambientes, para tirar a foto, enfim, Sim. Tudo tem uma situação que é muito. É como você falou, são várias empresas dentro de uma. Para entregar um produto final para esse cliente. E mesmo o fotógrafo, né? Se você for ver, eu que comecei com filme. Eu fotografava, entregava o filme no laboratório, ia fazer outra coisa e ia fotografar outra pessoa. Um dia depois eu ia lá, pegava o filme, ou minha assistente ia, pegava o filme, separava as pessoas ali e ok. Depois com o digital, o fotógrafo tem que ser editor, o fotógrafo tem que, sabe, ele é técnico, ele faz isso. É muito mais coisas que ele tem ali para fazer. E muitas vezes ele entrega o tal do link digital, que a gente sabe que, né? Que é um tiro no pé, que o nome dele não está impresso ali, né, André? O que é o valor intangível de um entregar? Muita gente acha que é vantagem entregar o link, porque o cliente também acha que é uma super vantagem que ele está levando em cima do próprio fotógrafo. Sim, né? Tô ganhando, tô comprando barato, enfim. É ruim para os dois, na minha opinião. Por quê? Pro fotógrafo, ele não vai ter o que é mais importante, o nome dele. O nome dele não está no link, tá? Enquanto que no álbum vai ter o nome dele. A não ser que o fotógrafo não coloque, mas é difícil. Ou empresa. Sim. O nome dele vai estar ali. Muitas vezes as pessoas não lembram com quem fizeram aquilo, mas está escrito aquilo. Aquilo não vai ser apagado nunca.
E para o cliente, ele acha que ele está na vantagem, porque depois ele vai para uma gráfica dessa que a gente falou, que vai fazer o álbum. Ele não vai fazer. E se ele fizer, ele não vai gostar. Eu tive um caso agora de uma formanda, uma amiga da minha filha, na verdade. Sim. E ela se formou em Direito e comprou o link. Só que ela detestava as fotos. Tá? Por quê? Ela não gostou do batom que ela usou, ela não gostou da forma como foi fotografado, ela detestava, ela falou, ai tia, eu tenho essas fotos, mas eu comprei só pra ter essas fotos, porque eu não quero fazer o álbum, porque, não gostei. Eu falei, me dá as fotos, me manda, eu vou fazer a edição e vou diagramar teu álbum. E eu mesma fiz esse caso aí. A edição não, mas coloquei na mão de um menino muito bom que mudou a cor do batom dela, que ela tava quase preto o batom, mudou um pouquinho a cor, pronto, né, André? Porque a hora que eu olhei, isso que é curadoria, a hora que eu olhei as fotos dela, não estavam tão ruins. Tinha fotos de fotógrafos bons e tinha fotos muito tremidas, muito ruins, assim, mas que no álbum você consegue alterar. Só que daí eu mudei o batom dela, pronto, porque eu percebi que era o batom que tava o problema, entendeu? Que tava feio mesmo. E outra, ela olhou já mudou pronto. Completamente. E outra, eu peguei aquelas 50, 60 fotos que eu separei, fiz a curadoria para ela, e tinham fotos muito importantes, que estavam tremidas, estavam horríveis, assim. Só que daí você, na diagramação, você coloca um preto e branco, você joga um pouco de fundo, você diminui a opacidade, entendeu? Mas a foto tá lá, porque é uma foto importante. Essa é a curadoria, André, que você tem que perceber que, puxa, essa foto tá horrível, mas eu tenho que colocar no álbum. Às vezes o formando mesmo escolhe. Quando eu entreguei o álbum, daí eu mandei imprimir o álbum, tava fazendo teste de gráfica, mandei imprimir o álbum, ela amou o álbum. Ela falou, como é que você conseguiu? Porque depois eu fiz o do meu casamento, eu comprei o link, porque, né? E eu fiz o do meu casamento, não vou nem te mostrar. Tô com vergonha, fiquei com vergonha, porque eu achava que tinha ficado bom no meu casamento. E olha que ela não tinha gostado das fotos da formatura. E ela fez Direito da Federal. Quer dizer, uma super formatura em Curitiba, né, da UFPR. Uma das turmas mais importantes da cidade. Então, isso muda, André. Esse modo de ver, de tratar, sabe? Eu acho que hoje, realmente, o empresário não tem tempo de fazer isso que eu faço. Sem dúvida. Que eu não tinha esse tempo também. Eu orientava a minha equipe. Sempre sentava lá no fotográfico, que era enorme, e sentava, volta e meia, deixa eu ver as fotos que você está fazendo. E daí orientava, faz assim, assim, assim. Mas eu não ia ficar em todos os álbuns para fazer isso. Ô André, e aí quando eu como empresário, por exemplo, nossa, que tipo de pessoa que eu contrataria para possivelmente fazer esse trabalho dentro da minha empresa hoje? Porque eu tenho uma demanda muito grande, todo mundo fala, André, mas contratar gente, eu preciso contratar gente, é uma dificuldade e tal. Qual o perfil dessa pessoa para ele trabalhar, pelo menos essa primeira curadoria dentro da empresa? Como que é isso? Pergunta que signo ele é, tem que ser virgem. Tem que ser virginiano. Olha a dica da André aí, ó. Não, tô brincando. Até porque, né, o católico não acredita muito em signo. Mas o que ocorre? A pessoa tem que ser criteriosa, André. E você percebe critério para tudo. Porque o que a gente trabalha com detalhe. Eu vou realmente, o Fernando briga comigo muito, que eu vou no detalhe do detalhe do detalhe. Entendeu? Por exemplo, só pra te dar, quando eu vejo um podcast, eu vejo qualquer anúncio na internet, eu já vejo o que tem no fundo, o que tem atrás. Tipo, iluminação. Isso daqui é coisa de pobre. Isso daqui tá falando de riqueza, mas tá lá, entendeu? Com aquele vaso lá no fundo que eles me chamam de caixa do correio. Um dia eu te conto essa história. Mas a pessoa se detalhista e cuidadosa, André, caprichosa. E o capricho, André, ele tá no todo, tá? Porque no começo as pessoas têm uma certa dificuldade de perceber, mas depois vai vendo tanto que ela vai sendo mais rápida, tá? No começo é mais devagar, tal, mas depois vai aumentando essa capacidade de ver muitas fotos muito rápido, que é o que eu faço hoje. Mas nem sempre foi assim, mas só que eu já vim da fotografia. Eu acho que o perfil teria que ser um fotógrafo ou um aprendiz de fotógrafo. Eu contrato bastante aprendiz de fotógrafo, tipo a pessoa que fez um curso, então ela já sabe, tem uma base. Ela não é fotógrafa, mas ela tem uma base. Ou pegar um fotógrafo teu, da tua equipe lá, que trabalhe pra você, coloque ele interno, porque daí ele sabe quem fotografou, entendeu? E ter esse critério eu sempre falei pra minha equipe o seguinte, faça de conta que esse álbum é teu. Então, você gostaria dessa forma? Você acha que seria interessante? Tá cortando a mão aqui. Você gostaria de ter a tua mão cortada? Então aí você vai, mas eu acho que a pessoa é ligada no detalhe, na estética, sabe? No comportamento, e você vê pela forma que ela se veste, pelo cuidado que ela tem com as coisas. É o todo, eu acho. Muito bom. E que tipo de pessoa que não daria certo trabalhando com você?
nesse teu trabalho hoje que você faz São curadoria? Tantas. Imagina. Mas já fica aqui de recado mesmo, você escuta o podcast. Tantas. Olha, pra falar bem a verdade, homem com muita testosterona não trabalha comigo. Por quê? Que eu digo assim, porque ele faz muito rápido as coisas, ele é prático demais, a pessoa não pode ser muito prática, entendeu? Tipo assim, o homem em si, ele não tem essa paciência. Então, eu opto normalmente por pessoas mais femininas, entendeu? Que tenha mais cuidado, que tenha mais critério, que perceba a beleza, que realmente se coloque no lugar do outro, aquela empatia verdadeira. Então, assim, o que não trabalharia realmente... Homem muito grande também não serviria para trabalhar comigo. Homem já está dispensado, olha o preconceito. Até os preconceitos. Esse dedo aí, André, para ficar o dia todo no tecladinho, não dá, André. Uma mão desse tamanho. Olha o tamanho. É um cacho de banana, né? Então não rola. Então, assim, prefiro pessoas mais delicadas e que elas tenham mais sensibilidade. Muito bom. Claro muito que bom. eu tô brincando sobre o homem de testosterona, porque tem muitos que são muito, mas ele não teria essa paciência, André, porque eu percebo até pelo meu sobrinho, ele falou assim, Dinda, me deixa editar tuas fotos, tal, porque eu preciso ganhar um dinheirinho, tal, né? Só que o Piá é pilhado no 220 e é o tipo de trabalho que tem que ter atenção plena, você tem que sentar e se concentrar, que é também um problema hoje, né, André? Hoje as pessoas não se concentram, elas têm um cara fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e aquele WhatsApp ligado lá e, sabe, exato, pessoal. E então, assim, a pessoa tem que ter essa paciência também, André. Tipo, eu sento, às vezes fico 4, 5 horas só olhando foto. Eu não levanto. Entendeu? E tem gente que não aguenta. Então, você ir percebendo nos primeiros dias se ela realmente tem essa paciência, essa curiosidade de entender aquele trabalho, sabe? Muito bom. André, tem uma curiosidade minha, perguntando para você, onde que você busca conhecimento hoje para você ampliar o seu leque de tanto de atendimento quanto essa curadoria das fotos e tal? Como que é isso? Cara, assim, ó, às vezes, eu sempre, quando ia fotografar as pessoas, eu olhava o que elas tinham de errado. Todo mundo me falava, quando eu aprendi a fotografar, não, você tem que expor o lado bonito dela. E eu fiz ao contrário, eu queria esconder o feio. E eu fazia muito retrato, e eu fazia muito meio corpo, né? Então, cara, tudo pra mim que importava estava aqui, então eu tentava esconder. Hoje, eu tenho tentado filtrar muito o que eu vejo na internet, por exemplo. Porque, André, tem tanta coisa ruim. Verdade. E você tem que tomar muito cuidado com o teu olhar. Porque você às vezes está procurando uma coisa bacana, daí você começa a ver umas coisas feias e depois vem feio de novo, de uma coisa que você não gosta. Daqui a pouco você está gostando daquilo, você está achando legal, entendeu? Então, assim, eu procuro muito, assim, muito museu, sempre gostei muito. Livro de arte, eu tenho muitos livros de arte, livro de moda. A moda também sempre me estimulou muito. Eu sou uma colecionadora de revista Vogue. Eu tenho Vogue do Brasil do mundo todo, muitas. Uma vez eu mudei de apartamento, tive que me deixar algumas, mas ainda deve ter umas 120, 150 revistas. Minha filha faz moda, trabalha fotografa moda também, né? Então é sensacional você olhar as revistas de moda. Então, eu nunca busquei na fotografia de formatura, André. A minha referência sempre foi outra. E a curadoria é a mesma coisa. Você escolher a cor da capa do álbum, você escolher uma cor, orientar o teu design. Porque eu não sou designer, eu sou fotógrafa. Mas eu sei o que combina. E uma coisa que eu sempre procurei no meu trabalho é aquilo que dura, que é atemporal. Hoje é atemporal, todo mundo fala, né? Mas, por exemplo, é não deixar o material datado. Sabe? As coisas datadas, decoração datada, roupa datada. E a minha filha brinca muito comigo, porque ela é muito moderna. E aí ela fala, ai mãe, isso daí tá datado. Ai, esse colar tá datado. Esse óculos é datado, a mulher é datada, né? Porque, por exemplo, o que eu tô usando hoje, daqui 10 anos vai estar datado. Olha aí. Mas você procurar não deixar o impresso datado. Se você for numa boa livraria, ontem eu fui na livraria da Vila em Curitiba, que eu gosto muito para fazer isso, para procurar nos livros de arte o que eu podia fazer diferente na curadoria dos álbuns, porque a curadoria muitas vezes eu ajudo os designers a tipo assim, põe esse azul aqui, esse azul vai ficar melhor por causa da fotografia, tá? O frio, o quente, círculo de cores, né, que é muito importante pra gente. Então eu vou no que é melhor da vida. Não que eu vá comprar ou vou ter, mas eu vou no melhor livro, no mais legal, entendeu?
fotografo, vou lá para os meninos, mostro, às vezes levo na livraria, mostro. Então, assim, os livros de moda, do Valentino, o Tom Ford é preto e branco, normal, mas o Valentino, a atriz Monica Bellucci, que foi uma grande modelo também italiana, ela tem um livro sensacional de fotos de vários fotógrafos, assim. Então, assim, vou buscar nos melhores, nos the best. Claro, e é importante a gente estar antenado com isso do que está acontecendo hoje, né? Porque cada um tem uma visão, tem um olhar sobre o que seja uma imagem, né? É, e a preocupação é não deixar datado, porque, André, às vezes eu percebo que algumas empresas, inclusive que eu atendo, eu acho bacana porque eu já trabalhei com convite de formatura, tá? Imagine, tantos anos trabalhando com convite de formatura. Mas muitas empresas ainda querem transformar o álbum no convite de formatura. E às vezes a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque o convite era datado também, né? Existia aquela coisa do convite ficar datado, de você usar cores que estava na moda numa época. Então, tomar esse cuidado. Tem uma empresa super chique que eu atendo, que faz umas capas lindas, assim, e aquilo é um diferencial. Mas eles têm que tomar o cuidado no layout, né? Ou algumas que nos pedem também para fazer uma coisa que seja mais, que remeta mais ao tipo convite, ou curso de direito, fazer uma logo super, né? A gente tenta, a gente faz, às vezes a empresa também manda, não tem problema nenhum. Maravilha, maravilha. Gente, só queria agradecer agora os patrocinadores do Negócios em Alta, que é o Conafor e Pharma Club, né? O Conafor é o maior congresso de formaturas do Brasil hoje, estamos chegando na nossa 7ª edição, agora em 2026, e também o Pharma Club, que hoje nós temos mais de 500 empresas dentro dele, que na verdade acompanham nossos cursos, todo o nosso conteúdo lá dentro, assim, isso semanalmente, enfim, com bastante inovação aí, tá bom? Maravilha. Andréia, e me fala uma coisa, você tem uma pergunta para o André Lopes? Quer pensar? O que você acha? Acredita? Qual é o próximo passo, André Lopes? A gente já tem o Conafor, tem o Pharma Club, tem o outro, tem aquele da montanha, como que é? O Everest. O Everest. Qual que é o próximo passo agora? Então, você sabe que são vários nomes assim na cadeia, né, de produtos aí. Que seja Family Day, que seja Método Prom, Backstage, tem vários. Tem o Everest, tem vários na jornada aí. Mas o grande lance que eu acho que é do mercado agora, André, assim, o que aconteceu conosco é que com esse nosso até crescimento do evento, enfim, tudo mais, muitas empresas vêm assim e falam, André, quero ser seu sócio. Por favor, quero ser seu sócio. Né? Então, esse é um ponto importante hoje, que a gente entra com toda a metodologia, o jeito de fazer, e as empresas, a gente já encaixa a nossa maneira de executar e a gente começa a faturar a partir dali. E começa a entregar muita emoção e sentimento para essas famílias. Isso vira o jogo demais. Sabe? Sim, porque formatura é isso. É isso. As pessoas precisam entender que é isso. É muita gente emocionada, só que você tem que provocar. Senão ela só vira mais um evento. Exato. É isso mesmo. Não, você precisa colocar ela no lugar certo, no momento certo. Você precisa trazer ela para essa sensação, sabe? É isso que eu falo. Mas um ponto muito importante também disso, né? Desse nosso novo passo, né? Tem muito empresário que só fala com a gente, André, ele só fala em dinheiro. Esse não é um empresário para estar do nosso lado. Cara, isso eu vejo muito. Sabe por quê? Porque tem um propósito por trás. Tem um negócio muito maior, que é você trabalhar com essas famílias, você contagiar todo mundo, você fazer algo muito maior que o financeiro. O financeiro vai vir, eu não tenho dúvida disso. Ele vem depois. Ele vem. Se você organizou certinho, você apresentou pro seu cliente ali, caramba, ele fica assim, puta, devendo ali um favor para você. Fala, puta, eu vou comprar o seu produto, vou comprar o seu serviço. E ele quer reviver aquilo. Reviver aquilo, André. E às vezes ele não pode não comprar naquele momento do Family Day, mas ele compra depois de uma forma ou de outra, se for lógico, tem que ser ofertado isso, né? Mas se ele curtiu, se você conseguiu chegar no coração, você vende. O difícil é quem quer vender sem chegar no coração, né? Exato. Só chega no bolso, daí fica mais difícil. No bolso, ou só que seja só vendendo papel, você entendeu? Não é isso que eu vendo, né? Até esse final de semana passada, a mulher falou, nossa, você pode imprimir uma foto dessa pra mim agora aqui, com porta-retrato? Posso? Me dá o Pix que eu vou fazer o Pix. Eu falei, não, moça. Só não tem ideia. Se eu falar pra você quanto custa essa foto aí, você vai falar que eu sou maluco. Então ela é de presente pra você. Você entendeu? Porque eu não vendo foto, não vendo porta-retrato. Isso não é o nosso negócio. Nosso negócio é o todo. É muito maior que isso. Exatamente. Sabe? Então é isso que as pessoas precisam entender, né? Que é uma jornada aí que a gente tem que construir. Sabe? É uma jornada. Mas assim, André, eu acredito muito se as pessoas realmente se unissem e puxar todo mundo pra cima, né? Sim.
Porque as pessoas, qualquer ramo tem que puxar para cima, não pode puxar para baixo, sabe? Você não pode falar, o cara é caloteiro, olha, aquele lá, não sei o quê. Não dá, cara. Daí você vai instigar alguma coisa, né? Então, eu acredito muito em todo mundo se fazer crescer. O que eu acho que aconteceu com você no Conafor, desde o primeiro, é juntar as pessoas, tá? Claro, são muitos concorrentes juntos ali, mas muitos concorrentes trocando a informação também, sabe? Informação, todo mundo para crescer, e se conhecendo, né? E para crescer, e sem sonegar a informação. Porque quando acontece, que nem eu falei, o álbum tem que estar na mesa, para que cada vez mais a família veja, o primo veja, e saiba o que é. Tá? Muitas vezes as pessoas com essa história de link, as pessoas não sabem o que é um álbum, nunca viu um álbum de formatura. Eu tenho algumas funcionárias que nunca viu um álbum de formatura, é a primeira vez. E elas já se formaram, e estão se formando. Eu falei, tá, mas a tua empresa não apresentou? Ah, não, eles vão fazer a festa e depois eles vão com a foto. Puxa vida, mas daí é aquela história de, sabe? Agora, se você apresenta, você cria o desejo e a partir do momento que um fizer, a família vai fazer, o filho vai fazer. Tem muita gente que só o pai tem álbum de formatura. Não, na verdade eu falo que a gente tá criando um legado nesse Brasil. Sim. Sem dúvida nenhuma. Sim. Você entendeu? Não é porque, nossa, meu pai e o meu tio teve o álbum, na verdade eu não preciso ter, porque hoje em dia o digital, hoje em dia o celular é muito mais sofisticado e tal. Não. Mas as pessoas estão percebendo algumas coisas, assim, que o celular, muita gente perdeu, muita gente não tem foto. Não é todo mundo que tem iCloud, não é todo mundo que coloca foto no Google, entendeu? E eles só esquecem que eles podem... Tem uma amiga, vou perto, ela foi para o Marrocos, fez uma super viagem pela África, os 2 desertos ali, e roubaram a bolsa dela com o celular no shopping. Tá? E não tinha iCloud, não tinha. Ela falou, André, ela me ligou, atualizada. André, lembra que eu te mandei umas fotos, que eu queria fazer meu álbum e tal? Eu falei, lembro, eu editei, te mandei de volta e deletei. Já fazia 8 meses que ela queria que eu editasse as fotos para dar uma melhoradinha. Eu falei, por quê? Você acredita que roubaram minha bolsa? Eu falei, tá, mas roubaram tua bolsa, mas e as fotos? Você não fez o quê? Não tá no teu computador? No mínimo no teu computador? Não. Mas você não tem o dela era Google? Você não tem o Google Fotos? Ela, eu acho que eu não paguei, eu acho que aumentou, não coube mais foto, porque daí o Google também não é trouxa, né? Ele vai aumentando, você vai aumentando, você vai pagando. Botando grana, aumentando o cartão de crédito e vamos. Chega uma hora que você para de pagar, André. Beijo, tchau, querido. Entendeu? E isso não vai longe, André. As pessoas, já começou a acontecer esse movimento, sabe? Das pessoas perceberem que não é suficiente e que elas precisam imprimir. Eu espero que continue. E André, muito. nós temos uma pergunta que eu faço que é exatamente essa daí, para todas as pessoas, né, ali no ponto de venda. Em algum momento, um pai ou mãe, né, eu mostrando ali o álbum, né, escolhe o seu, qual que você quer levar para casa, qual mais parece que é a família e tal. E ele fala, não, só queria o digital mesmo. Nossa, olha que decisão bacana do senhor, né? Muito boa a decisão do senhor. Ô mãe, a senhora, você deve ter feito uma viagem há 2, 3 anos atrás aí com a família toda? Ah, fizemos sim. Nossa, que bacana. Eu posso ver uma foto? Fica lá. Não, olha o que acontece. 99% o pai olha pra mãe e fala assim, tipo, cadê? Ela fala, tipo, com o olho assim, você sabe, você enxerga aquilo que não existe. Eu falo, então, gente, por esse motivo, nesse momento, que eu acredito fielmente que isso daqui vocês vão levar pro resto da vida. É isso, porque foto se perde. Exato. Se você não tiver ela impressa de alguma forma, ela vai se perder, André. E olha, eu tive uma experiência, já contei pra você, e quando meu pai era vivo, teve um Natal que ele foi passar em Curitiba comigo e com as minhas irmãs, com os meus irmãos. E eu tenho uma caixa de fotos, aquela que não virou álbum é impressa, tá? Mas é muito grande, não é pouco grande, é muito grande. Então tudo que é as melhores tem no álbum, mas aquelas terciárias estão tudo ali. E foi mais fácil pegar essa caixa. E essa caixa estava tudo misturado, tipo assim, foto do casamento, foto não sei de quem, né? Foi muito legal, porque como ela estava tudo misturada, cada um pegava uma foto e começava a relembrar, contar a história. O que aconteceu com essa pessoa aqui, essa tia aqui. Nossa, gente, virou o evento da família esse dia. E foi aí que eu percebi, olha só que legal, porque eu sou guardiã de fotos da minha família. Sim. E eu que tenho foto de todo mundo, entendeu? E eu tenho uma afilhada que ela começou a namorar o marido dela. Agora um dia ela falou assim, madrinha, posso ir almoçar na tua casa? Eu falei, claro, venha. Posso levar o Oliver? Venha, claro. E quando ela chegou lá, ela falou assim, Oliver, então, madrinha, eu trouxe o Oliver aqui pra ele ver minhas fotos de criança.
A mãe dela não tinha as fotos de criança, tá? E eu tinha. E daí ela queria mostrar para ele como ela era quando criança. Olhe isso, como é importante. Não que ela não tivesse aquelas fotos, tudo bem que algumas eram uma época de filme ainda, mas não que ela não tivesse enviado para ela as fotos do celular, quando a gente fazia do celular mesmo ali. Ela tinha, né, perdeu, escafedeu, não salvou. Tanto é que agora, ano que vem, eu quero me preparar para fazer um álbum para ela, entendeu? Pegar todas as fotos que eu tenho dela, digitalizar e fazer a história da vida dela, que eu acho muito importante. Que eu gosto muito de foto, André, independente de ter trabalhado com formatura e saber dessa importância, sabe? Eu sou apaixonada por fotografia. A fotografia em si, eu só me tornei fotógrafa porque eu era apaixonada, e quando fui buscar um fotógrafo para fotografar minha filha, que era pequena, eu não achei, porque ninguém queria fazer criança. Imagine hoje em dia falar isso para um fotógrafo que faz criança, que é um filão gigante, né? E na época não tinha, daí eu me transformei em fotógrafo porque eu realmente amava fotografia. E eu acho que muito empresários, se eu puder dar um conselho, assim, eu acho que os empresários do setor de fotografia de formatura e de formatura também, ele deve se aproximar mais da fotografia, tá? Porque esse é o business. Esse é o business, tá? Então, assim, se aproxima mais, perceba mais o que você entregue. Eu acho que é bem importante, sabe? E faz diferença na empresa. Muita, sem dúvida nenhuma. Andréia, um momento agora assim, ó. André é de frente com o André. Agora só eu e você aqui. Pode responder tudo que não tem problema, não. Não tem nem 3 câmeras aqui, né? Não tem nem câmera aqui, nem 3 câmeras, nem nada. Fica tranquila. Ó, complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu tô com o Fernando Saldanha. Essa tá gravada. Super esquisita. Essa tá gravada. E eu não suporto... gente que fica falando que tem TDAH. Eu não suporto mais, André, aquela pessoa que usa a muleta do tal do TDAH. Maravilha. Tenho um profundo respeito por pessoas que cumprem com a palavra. Muito bom. E o Brasil precisa mais de... Não vou nem falar de gente honesta, né? Mas vamos falar que a gente precisa mais de coerência. E o maior perrengue que você já passou no mundo dos negócios, enfim, ou de fotografia? Cara, eu tive muito perrengue. Nossa, tive muito perrengue, mas acho que um perrengue que marcou assim pra mim foi que minha primeira formatura foi da Polícia Militar do Paraná. E geralmente Polícia Militar é um monte. Nossa, e foi a maior turma da história do Paraná, tá? Isso foi em 2000. E eu tava 2000. E eu tava começando no evento, eu nunca tinha feito evento, na verdade, formatura. Eu fazia convite, né? Eu fazia modelo, fazia criança, fazia portrait, fazia estúdio. E eles me contrataram. Porque eu fiz olha só porque eles me contrataram, André. Eu fui a única que conseguiu fazer uma foto do convite deles, que todos eles apareceram porque eu tinha a escada, imagine. Tinha praticado? Eu tinha a escada e eu organizei de forma que todos apareceram e eu não fotografei eles enquanto o sol não deixou de bater na escada. Então, eu tava com mais de 150 milicos, tá? Era véspera de feriado, eles iam todos pra casa. Todo mundo morrendo de vontade de ir embora. E um calor, tipo hoje, assim, aqui. E eu olhei na escada, metade da escada tava na sombra, metade tava no sol. Eu falei, putz, se eu fizer essa foto agora... E era filme. Eu falei, eu vou esperar. E eu tinha marcado com eles às 3:30 da tarde, porque eu já tinha ido visitar o lugar e já sabia que 3:30 da tarde era o horário de fazer a foto. Eu marquei às 3:30 para fazer às 4 ali. E eles, como eles queriam ir embora, eles apareceram todas as 2 e me ligaram. Porque a gente já tá aqui. Eu falei, não, mas 3:30. Não, mas tá todo mundo aqui, a gente quer fazer a foto. Eu falei, tudo bem, eu vou pra aí. Mas a gente vai fazer 3:30. Cheguei lá, olhei o sol e aquele monte de farda no sol, André, era uma coisa absurda, assim. Aí eu falei com o presidente da comissão, eu falei, olha, eu não posso fazer essa foto aqui, se eu fizer aqui vai ficar ruim. E daí ele, não, mas André, eles vão surtar aqui, imagina, tá todo mundo de farda, não pode tirar farda. Eles não podem tirar farda, eles têm que ficar com a farda. Eu falei, não, sentei na escada e falei, gente, é o seguinte, a hora que o sol sair da escada, nós subimos e fazemos a foto e vai ser bem rapidinho. E peguei minha escada, eu vivia com uma escadinha, né, pra fotografar. Sentei, eu só escutava, me xingando, André. Não vou nem falar os nomes que eu escutava ali, tá? Você ficou na sua. E eu fiquei sentada, morrendo de nervoso, lógico, né? Mas me fazendo de plena. A hora que acabou o sol na escada, assim, era 3:30, era 3:40. Eu fiz a formação, que daí o tempinho que eu ia levar ia assumir todo o sol.
Cara, ganhei a turma, tá? Só que o perrengue, esse foi o perrengue, mas na mesma turma foi um outro perrengue. Aí tinha um cara, um oficial super, aquele, né, que todo mundo conhece e respeita. E a fila do estúdio bomba, né? Tinha 30 na minha fila, com a família no dia do baile. E aí aquele cara chegou, me cumprimentou e veio a moça e me cumprimentou. E eu achei que ela estava grávida. Acho que, olha, todo fotógrafo de evento já passou por isso. Mas a minha vergonha foi tão grande que eu ainda coloquei a mão na barriga dela e perguntei pra quando? Meu Deus. Meu Deus do céu. Aquilo foi assim... Tipo um fiasco. Não, porque tinha uma fila de uns 50 atrás dele. Olha a vergonha que eu fiz a mulher passar. Mas ela estava muito grande mesmo, sabe? Era absurdo, assim. E eu quis ser gentil, de fazer uma brincadeira, uma comunicação, uma relação e tal. Cara, os 50 caíram no pé desse cara. Eu não sabia o que fazer. E eu ainda tinha que fotografar os 50. Aí eu tinha que... Cada um que vinha na minha frente fazia uma piadinha comigo. Você teve que aguentar o rojão. Foi terrível assim, André. Tipo, eu não tô grávida não, eu sou gordinha assim. Foi muito... Não, todos falavam, ela não tá grávida, tá? Todos, porque como a fila fica aberta, né? Todos estavam... Nossa, foi horrível. Imagina pra menina, foi maior... Esse foi um das maiores gafas que eu dei. Dei muitas, mas essa foi uma das piores, assim. Bacana. Uma verdade que as pessoas não falam e é importante pra gente ter sucesso. A verdade que eu falo... Não tem dinheiro, não compre. Entendeu? Não tem dinheiro, não faça. Não, mas não é só isso, não. Eu acho que a verdade é que as pessoas não falam quando elas não podem fazer realmente, não vão dar conta e elas não falam e elas acabam pegando o job. E isso eu percebo que acontece no nosso ramo de formatura. Muitas vezes as pessoas não estão dando conta, mas elas pegam e depois elas se matam. E aí de duas uma, ou elas aprendem e vão continuar nesse caminho, ou elas vão perder o cliente e muito mais clientes na frente, né? André, um momento agora que é pra gente se concentrar e realmente pensar um pouco até na vida da gente, sabe? Você tem a oportunidade nesse momento de convidar uma pessoa que já se foi para trazer um dia para jantar com você e você bater um papo com ela. Quem seria essa pessoa? Meu pai. E qual seria essa conversa, André? Cara, eu não pude... meu pai, a gente sempre foi muito íntimo, assim. Mas ele morreu de Covid, naquela época do Covid, ali em setembro de 2020. Então, muita coisa que eu não disse pra ele, eu diria. Porque um pouco antes dele falecer, a gente teve não foi uma discussão pelo telefone. Aquela briga, né, de ter que se cuidar, de ter que pôr máscara, de não sei o quê, de não comer muito. Essas brigas de pai e filho, assim. E 10 dias depois ele tinha falecido. Então, essa coisa de você não ter a última conversa acho que uma das piores coisas que pode acontecer. Muito bom. André, se você tivesse a oportunidade de um ano sabático, você gosta dessa parada? Amo. Você larga o Saldanha e voa. Você iria, sem problema? Sozinha? Iria. Meu Deus, nossa, Saldanha. Eu ia morrer de saudades. Mas agora eu fiz uma viagem que não foi ano sabático, mas foi um mês sabático ali de sem o Fernando. Mas eu tava louca pra ir, foi muito bom ficar sozinha. Que eu viajei em 3 etapas ali. Eu fiquei alguns dias sozinha, foi uma delícia. E na Alemanha ainda, perdi mala, um monte de coisa, sem falar nada. Fiquei e gostei muito disso, tá? Eu tenho muito essa história de ficar sozinha, sabe, André? Comigo, assim. Gosto de comer sozinha também de vez em quando, ficar na minha. Só que quando ele chegou, eu tava morrendo de saudade. 15 dias depois, quando ele chegou, eu tava morrendo de saudade. Daí eu já queria ficar com ele, entendeu? Então, um ano eu não sei se eu conseguiria. Mas eu me dou bem comigo. Que bom. Muito bom. Eu me aceito, já me aceitei, já passei dessa fase. E o que você acredita que a sua empresa hoje, no negócio que vocês estão hoje, ela poderia melhorar? E qual área que precisava se desenvolver melhor? Olha, André, na tecnologia, você, como diz o Fernando, todo dia você está mudando. Nossa, todo dia você está investindo, é um desafio diário, mas eu acho que a jornada do cliente, eu penso muito na jornada do cliente com a tecnologia. E como eu falei para você, como eu tive, eu tenho as 2 mãozinhas esquerdas ali, quando tem mais de 2 botões, eu penso muito nas pessoas como eu, que chegou a tecnologia, ela está aí, mas muita gente não sabe usar, André. E melhorar, não só para o usuário final, que é o formando, mas toda a nossa cadeia de usuários, entendeu? A ISOHub, ela é muito fácil, sim. As pessoas gostam muito, os clientes gostam muito quando eles se acostumam. Mas essa carreira a jornada do usuário ali é uma coisa que a gente está muito focado em melhorar ainda mais para que seja muito fluido e a coisa ande, sabe?
Sim, cada dia mais estamos falando em usabilidade, o mais simples possível, né? Se tem 3 botões, diminui, tem 5, diminui para 1, tem que ser tudo muito simples. E a segurança a gente tem, isso não é um problema pra gente, mas a segurança do cliente realmente finalizar e ter uma jornada boa, sabe? Gostosa, assim. Tá. André, agora uma outra dúvida também, um questionamento, até eu aqui olhando você, batendo um papo, você com o Fernando, enfim. O Fernando é muito comercial. Sim. Né? Ele é bom comercial, ele é bom em apresentar produto, enfim, tudo mais e tal. Como que é a Andréia vendendo? Olha, eu sempre falo que eu sou melhor em comprar. Nossa, só o cartão de crédito que chega afiado. Eu sou muito melhor, mais rápida em comprar. Eu não sei... Eu acho que vender... Existe aquela coisa do vendedor que você e o Fernando são muito focados na venda. Vocês conseguem fazer a venda. Eu apresento o produto. Eu sei apresentar um produto. Tipo, fechei muita turma, André, quando não se tinha comida e bebida nas formaturas de Curitiba, só conversando, só apresentando. Não sou boa em dizer preço, tá? Porque o que é pouco para mim é muito para o outro e vice-versa, né? Então eu não tenho essa facilidade, não tenho os macetes. Mas eu acho que quando você apresenta um produto que você acredita, tá? A pessoa nem pergunta quanto custa. Ela vai lá e fecha. Eu acho que passar essa não é só autoridade, é passar esse apego de querer o melhor, de te oferecer o melhor, sabe? Eu sempre acreditei muito nisso. E isso também eu trago assim para os vendedores que tentam me vender alguma coisa. Tem coisa que eu falo assim, meu Deus, como que essa pessoa vende? Sabe? Se chegar em mim vai levar uma chapuletada, porque não é possível que ela ache isso. Andréia, chegando já meio que na reta final, me conta uma coisa, assim, quem são 3 pessoas que eu poderia chamar, que você indicaria para ter um papo desse enriquecedor, para te falar do nosso negócio, do nosso mercado aqui? Olha, as pessoas que eu gosto e que eu acho que me acrescentaram, assim, em vários momentos. O Paulo Fernandes, que é fotógrafo do Rio Grande do Sul, ele tem um trabalho excepcional no mercado. Tá escondido lá no Rio Grande do Sul, mas ele é muito fera, assim. Eu acredito muito no trabalho dele, acho muito bom. E é uma pessoa do bem, assim, sabe? Que também tem percepção, sabe se comunicar. Eu acho que ele é muito interessante. O Hermes, lá de Salvador, que é um baita de um fotógrafo também enorme. Porque eu conheço mais fotógrafo, né, André? Sim. Que é mais como empresa, deixa eu ver alguém do mercado de empresa, de formatura, assim, que eu gosto. Eu traria o Zuki. O Zuki? Eu traria o Zuki. Eu acho que ele merece ser ouvido, sabe? É um puta de um cara, assim, que eu admiro. Nós somos concorrentes por muitos anos. Assim, concorrente, pé na porta, entendeu? Só que eu respeito muito o trabalho que ele fez em Curitiba, como ele transformou as formaturas, tudo que ele fez de bom, assim, como ele elevou o nível do evento em si. Não estou falando de fotografia, não gostava das fotos dele, tá? Muitos fotógrafos dele vieram fotografar comigo depois e vice-versa. Mas, assim, uma pessoa que realmente tem uma história muito discreta, talvez ele não tope, mas ele é uma pessoa que merecia ser ouvida, sabe? Tudo que ele fez. E ele realmente, ele é apaixonado por formatura. Isso eu tenho certeza. Vou deixar na lista aqui, já vou convidar. Eu convido direto pro Zuki aqui. Pode. Vamos trazer. Pode falar que fui eu. Foi a Andréia Maier que indicou. Pode vir. É isso mesmo. Andréia, e quando a gente fala, né? Uma pergunta até que você me fez. Quando a gente fala dos próximos passos. Primeiro Andréia Maier e depois IsoHub. Como que tá isso hoje? Cara, e agora tá vindo o Foto Livre Store. Né? O Foto Livre Store tá vindo aí. Então, o que acontece? Como o IsoHub tem uma tecnologia muito grande por trás, a gente vai aproveitar melhor essa tecnologia para abrir. Eu tenho uma equipe muito boa de designers e tal. A gente vai abrir para as pessoas fazerem o álbum que ela quiser. E isso eu vi nas minhas viagens, que eu falei para você, que eu faço um monte de viagem, de repente eu parei de imprimir. Eu sempre imprimi, eu tenho acho que uns 30 álbuns, mas ainda tem uns 10 anos que eu não fiz, para você ter uma ideia. E aí eu percebi que essa é uma carência do mercado também. E de pessoas que compram o link do bebê e não fazem nada, de pessoas que contratam um fotógrafo para fazer o parto e não fazem nada. Então, por que não aproveitar toda essa estrutura que a IsoHub tem, de plataforma, de tecnologia, da parte humana, né? Porque a gente tem a tecnologia, só que a gente tem a parte humana, que são as pessoas que realmente vão fazer. Não é uma inteligência artificial que vai editar foto, não é a inteligência artificial que vai fazer o álbum. Então, tem essa coisa do pensar. Então, hoje, nós temos já a IsoHub em pé, pronta, assim, a todo vapor, e eu estou um pouco focada na Foto Livre Store, que é realmente transformar a história das pessoas em impressão.
Sim, mas isso é para as pessoas que têm, por exemplo, fiz o meu aniversário. Você vai viajar com a tua namorada para Portugal. Me dá tuas fotos, sabe? Na plataforma você compra um álbum. A diferença de você fazer um álbum com a Pixel ou com qualquer outra gráfica é que você vai aprovar, você vai autorizar, você vai mudar tudo que o teu cliente faz comigo hoje e você vai fazer o teu. A diferença é que eu vou mandar direto para a gráfica e você vai receber em casa. Pronto assim. Prontinho. Sim. E aí a gente tem a curadoria também, né? Normalmente, André, quando a gente vai escolher nossas fotos, a gente escolhe muito mais foto do que a gente poderia pôr no álbum. Até fotos muito parecidas. Aí que entra a curadoria. Porque o que eu tenho? Eu tenho a mim e mais uma pessoa, que a gente vê essas fotos e tipo assim, não, aqui já tem 3 iguais, aqui tem... Então, você escolheu lá 180 fotos, mas você quer um álbum com 120, mas não tem coragem de tirar nada. Isso acontece comigo, inclusive. Então, nós fazemos essas curadorias, daí se você quiser alterar, depois você altera, não tem problema. Mas facilitar a vida de quem tá com tudo no celular. E detalhe, André, a penúltima viagem que eu fiz em 2023, eu viajei com minha amiga e minha filhadinha da foto lá. Nós 3 fotografamos apenas com celular. Você não tem noção da qualidade que saiu o meu álbum. Imagina. E com 3 celulares, e o meu era o mais antigo, tá? E 3 celulares diferentes, então deu para equalizar essas fotos e o álbum ficou sensacional. Eu não imaginei que fosse ficar tão bom. Olha a atenção, olha o ponto de atenção, as fotos de celular, na impressão. Olha aí, ó, isso daí vale até uma jornada de marketing aí, viu? De marketing aí, pra você criar uma landing page, botar anúncios de IA rodar com tráfego, você impactar o Brasil inteiro com isso. Eu acho que eu vou contratar um amigo meu aqui, chamado André Lopes, conhece? Pra me dar uma forcinha. Me falar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ele tá craque, né? Pra quem não sabia mexer no celular, no Instagram lá. Não sabia. E agora tá aí, o rei da cocada. Mas você sabe, André, que na verdade, eu não sei direito, mas eu tenho um monte de pessoa do meu lado, né? As pessoas que fazem o negócio acontecer. Mas assim, isso. A equipe hoje é bruta. Você sabe o que você quer. Isso. E as pessoas têm que fazer. É exatamente isso que eu faço com a minha equipe e fazia no Estúdio 4. A diferença é que você tem que otimizar o teu tempo. Você vai pensar, entendeu? E as pessoas vão fazer. Você não vai pegar na massa. Sim. Naquele momento você precisava, porque você estava sozinha, estava começando, tipo, né? Tava procurando o caminho ali. Depois encontrou o caminho, meu filho, é só trilhar. O negócio acontece e vai. O negócio começa a fluir todo vapor, né? Mas, fica a dica aí. Tem que botar isso no tráfego com uma chamada poderosa para as pessoas clicar lá e já caem na plataforma, já baixa as fotos e vai que vai. É isso. O digital tem que trazer essas pessoas. Exatamente. Né? Porque é aquela olha, para você ter uma ideia do quanto eu acredito na impressão, André. Sabe? Eu realmente amo ver um álbum impresso, seja de quem for. Sim. E a chamada é mais ou menos assim, né? Assim, você que passou por um evento, você tem todas as suas fotos digitais e não imprimiu ainda, fala o seguinte, clica nesse link aqui embaixo que eu vou te dar o caminho completo para te entregar esse álbum pronto na sua casa, sem nenhum tipo de trabalho. É bem isso. É bem uma jornada dessa. Sabe? Só que eu tô me preparando para fazer uma coisa bem bacana. Isso. A seguir cenas dos próximos capítulos. Pra gerar uma experiência na pessoa. Pra gerar uma experiência. Seja bacana e chega um produto que não muito é só legal. o clique aqui, porque o clique aqui a pessoa vai na gráfica e compra ali, né? Então o meu propósito é outro, assim. É isso mesmo, é isso que é muito importante. Gente, finalizando esse podcast aqui, foi muito bacana ter a Andréia aqui com a gente. Já você vai dar um finalmente aqui. Só pra gente então agradecer Conafor, né, que é o nosso Congresso Nacional de Formaturas, dia 12 e dia 13 de maio de 2026. Então vai ter um link na descrição do vídeo aqui, depois você clica ali, cai pra dentro e visita nosso site aí. E também o Family Day, que revolucionou o mercado de formaturas no Brasil, tá bom? Então, a nossa jornada é essa, da gente construir todo dia um mercado de formaturas melhor, né? Ô, Andréia, qual que é uma frase final, um comentário final aí de recado para os nossos ouvintes, para o nosso público, para quem tem empresa de formatura? Se jogue no negócio, mas se jogue com paixão, se jogue com amor. Alguém me disse uma vez, e eu não concordo, que o que vale é dinheiro no bolso. Legal, dinheiro no bolso. Mas só que se você não plantar, se você não fizer isso com carinho, com amor, saia do ramo. Porque é um ramo difícil, é um ramo chato, você trabalha com muita gente. Então, assim, ou você faz com dedicação, com carinho, com amor, ou você coloca um monte de gente na frente para fazer para você. Daí você não precisa nem se preocupar. Isso mesmo, muito bom. Maravilha, obrigado por Obrigada esse momento. Obrigada a você, André. Sensacional. A gente quase não fala, aqui. né? Quase não se fala. Não, a gente quase não fala. Você fala mais que a da cobra. Eu quase não falo nada, né? Aqui, o negócio vai 2 horas aqui. Você gosta de tomar café, Andréia? Não. Não. Eu sou uma vinho. Só vinho?
Nossa, nem tem uma garrafa de vinho pra dar de presente aqui, Bruno, pra Andréia. Não, eu tô deixando de tomar café, André. Verdade? Verdade. Tomava muito café, agora eu tô deixando. Então tá bom. Então tem que dar de presente pra Andréia uma garrafa de vinho, é isso. Boa. Fica aí. Fica a dica, fica a dica. Valeu.